Olá, apaixonados por arte. Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. Hoje eu estou me sentindo muito importante, estou muito feliz, porque eu tenho uma convidada muito especial. Durante muito tempo eu acompanho o perfil dela no Instagram, já quis gravar com ela em outros momentos, mas a agenda de professor não é fácil. Tanto a agenda dela quanto a minha agenda sempre estavam difíceis de conciliar, mas finalmente a gente conseguiu. E agora a gente está aqui para falar de várias coisas importantes. Inclusive, a gente vai falar bastante sobre as legislações que estão vigentes aí, aquilo que está sendo votado. Mas antes de entrar no conteúdo, eu quero te dar bem boas-vindas, seja bem-vinda. Thaís, conta pra gente, conta para os seguidores, para os ouvintes, quem é você na fila do pão? Oi, Rafael. Primeiramente, assim, muito obrigada por esse convite. Tem alguns meses que a gente troca conversas, né? E pensa em fazer esse podcast, trocar essa ideia sobre ensino de arte, que é a minha paixão, assim como você fala, né? Apaixonados por arte, eu sou uma delas. E vou adorar conversar com você sobre esse assunto. Bom, eu sou a Thaís, sou professora pedagoga, arte educadora, mestre em ensino de arte, né? Estou aqui no Instagram falando sobre ensino de arte especificamente para crianças, né? O meu arroba é o Infância com Arte, e estou aqui para aprender junto com você e conversar sobre as profundidades, né, desse PL que vem por aí. Legal. Fala pra gente de onde você está falando. Eu sou de Brasília, Brasília DF. Muito legal. O último episódio que eu publiquei aqui, que foi ao ar no podcast, foram com duas amigas minhas que se formaram junto comigo na época da graduação. Elas são da região metropolitana de Curitiba, uma é da Lapa, outra é de Campo Largo, que também são regiões próximas aqui em Curitiba. E é muito legal conversar com uma pessoa que está longe de mim, fisicamente, mas que está no mesmo debate. Então, seja muito bem-vinda, vai ser muito legal a gente ouvir essa versão de quem está em outro lugar, né? Isso, muito obrigada. Eu acho que a internet ela nos possibilita isso, né? Conhecer a gente, romper as fronteiras e conhecer a gente do Brasil inteiro e ampliar os nossos horizontes, né? A gente vê que às vezes o que a gente passa aqui está acontecendo também do outro lado do Brasil e, enfim, as situações são semelhantes e a gente tem muito que aprender um com o outro. E como eu falei no último episódio, é bom para a gente aprender a não sofrer sozinho. Porque a gente sofre, o professor de arte é muito solitário na escola, né? Eu sempre falo isso. E aí, quando a gente vê que tem outra pessoa que tem outro lugar, que está passando pelas mesmas coisas, te dá uma garra, assim, dá uma força. E esse foi um dos motivos que eu fiz tanto o podcast, quanto o perfil no Instagram, quanto o YouTube. É uma forma de conversar com os meus pares mesmo. Para conversar, para trocar, para pedir ajuda, para pedir socorro, para chorar, para reclamar. Eu acho que é bem válido, né? É isso mesmo. Eu aqui na internet, eu também vejo que os professores de arte estão e são sozinhos, né? Porque muitas vezes é um professor de arte para a escola inteira. Então, você não tem com quem trocar ideias, aulas, né? Então, a gente se fortalece aqui. É isso É isso mesmo. aí. Não é fácil, mas estamos todos juntos nessa batalha. E aí, como a gente falou já na abertura, no comecinho, os últimos meses a gente tem visto uma discussão sobre um PL que foi proposto em dezembro do ano passado, novembro e dezembro, e ele está tramitando na Câmara dos Deputados. Eu fiz uma postagem sobre isso no Instagram esses dias, né? Acho que foi uma das últimas postagens que eu fiz. E muita gente veio falar comigo, veio perguntar o que que era, como que ela funcionava, quais iam ser os impactos reais na escola. Teve gente que não entendeu, teve gente que foi a favor, teve gente que foi contra. Então a ideia desse episódio de hoje é a gente falar sobre ele especificamente. Eu trouxe alguns trechinhos dele que eu acho que são os mais importantes, mas a gente vai debater mesmo a legislação, falar da questão legal do ensino da arte. Só vou fazer rapidamente um retrospecto daquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já sabe, que eu já falei em vários episódios, que é como que surge o ensino da arte dentro da escola. Então, a gente tem a lei, a LDB de 71, que coloca a arte como atividade extracurricular, uma atividade de recreação dentro da escola. Essa LDB de 61 é uma reforma em 71 que coloca a atividade como extracurricular. Em 96, a gente tem a LDB 9394 de 96, que no artigo 26 vai falar sobre o ensino da arte ser componente curricular obrigatório. Ao longo desses anos, né, depois a gente tem o PCN 97, que vai ser uma diretriz, que vai dizer o que a gente tem que trabalhar em arte, e depois de alguns anos vão sendo incluídas linguagens, né, vai ser incluída a música, vai ser incluída a dança, o teatro e as artes visuais como linguagens dentro desse componente curricular.
2020, aprovação da BNCC, a gente tem aí a arte com A maiúsculo, arte no singular, porque a gente está falando de um campo, de uma área de conhecimento, e as linguagens estão dentro delas e ganham uma nova unidade temática, que são as artes integradas. Inclusive, é um debate que se faz se a arte integrada é tecnologia, se é a junção das áreas, o que acontece, se é linguagem, se não é linguagem, é um debate infinito, e a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui hoje. E aí, a gente vem para esse PL, o PL número 5983 de 2023. O que o PL propõe? Eu vou ler um trechinho aqui só para a gente entender quais são as mudanças daquilo que a gente tem agora para aquilo que o PL quer mudar. Então, o artigo 26, ele fala que o ensino da arte, ele é uma disciplina, um componente curricular obrigatório, e ele escreve da seguinte forma. Artigo 26, parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica, obedecida às seguintes determinações. E nós temos algumas determinações que é o que a gente vai debater aqui hoje. 1. As instituições de ensino da educação básica deverão fornecer ampla variedade das linguagens artísticas, tais como a música, a dança, as artes visuais e o teatro. Isso basicamente a gente já tinha, né? Segundo, o ensino de arte deverá ser oferecido em todas as séries do ensino fundamental e médio pelo período mínimo de 2 tempos por semana, 2 tempos de aula por semana. A gente já vai debater isso, mas o que acontece? Quando eu coloquei essa lei, muita gente veio falar, nossa, mas meu município tem 3, nossa, mas no meu município já tem professor de arte. Então, a gente vai debater qual é a regra que está vigente até o momento. Então, 3, as instituições de ensino no ciclo da educação básica deverão oferecer salas e espaços que visem garantir o pleno desenvolvimento e a aplicação das aulas, tais como os auditórios, salas com equipamentos e multimídia. 4, as instituições de ensino do ciclo da educação básica deverão fornecer materiais fundamental ao desenvolvimento das aulas práticas de música, dança, artes visuais e teatro e outras linguagens artísticas que vierem a ser oferecidas. E a última, que é a 5ª, fala: as instituições de ensino deverão fomentar e promover atividades como eventos e passeios destinados ao aprendizado das artes e visando o desenvolvimento e a contextualização, a leitura e o fazer artístico e o conhecimento artístico cultural. Então, aqui eu quis ler essa lei, porque muita gente foi a favor ou contra, mas poucas pessoas foram lá na Câmara dos Deputados ler o inteiro teor desse PL. Então, é importante que as pessoas façam isso. Eu já quero começar te perguntando. O que você achou e como que é a realidade aí da escola que você trabalha agora? Você está numa escola privada ou pública? Como é que funciona a carga horária semanal de aula? Tá, vamos lá. Então, é o seguinte, eu sou contratada aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal como professora pedagoga. Então, eu atuo nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, não como professora de arte, eu trabalho como pedagoga. E aqui a gente tem a seguinte realidade. A grande maioria, tipo assim, 90%, que foi o dado que eu pesquisei no meu mestrado, 90% das turmas de ensino fundamental, anos iniciais, onde eu atuo, não temos professores de arte, né? Essa é a realidade. Quem é o responsável por ministrar essa disciplina hoje somos nós, as pedagogas. E eu, como pedagoga, a minha formação inicial é pedagogia, eu sei que não temos essa formação para dar aula de arte, né? Eu estudei na UNB, é uma ótima faculdade, eu fiz uma excelente graduação, lá não tive nenhuma formação de como ensinar arte para as crianças. Embora eu tenha como essa responsabilidade, não só ensinar arte, mas como português, matemática, geografia, história, ciências, né? Então, essa é a minha responsabilidade como pedagoga, faz parte do currículo da pedagogia. Professora de anos iniciais, às vezes tem que dar essa disciplina de arte. E aí os outros 5 a 10% dos alunos, aí que só quem faz parte da educação em tempo integral aqui no DF, anos iniciais, é que tem os professores de arte. Então, como esse número é bem reduzido de quem tem integral, só quem tem integral que tem professor de arte. Quem não está no integral não tem professor de arte, né? Então, essa já é uma realidade bem gritante, né? E que eu falo assim, é uma dualidade, que aí a gente já entra logo de cara no assunto da polivalência, né? Que é o seguinte, o professor pedagogo, ele é polivalente por natureza, porque a gente aprende como trabalhar as diversas disciplinas do currículo com as crianças, de forma interdisciplinar. Mas eu sei que falta, e muito, né, na formação do ensino de arte.
né? Então, o pedagogo ele acaba focando no português e matemática e deixa de lado o ensino de arte, né? E em relação à carga horária, existe a carga horária de uma hora aula para o ensino de arte. Então, isso é o que a gente tem, e eu sei bem como é a realidade, né, dessa uma hora aula que é dada de arte para a maioria das turmas. Que, por exemplo, eu sou pedagoga, mas eu tenho toda a minha formação em ensino de arte. Eu fiz uma segunda graduação, eu fiz mestrado na área. Então, eu trabalho, a minha metodologia pessoal é a educação através da arte. Eu uso a arte não só naquele tempo semanal, como em vários outros e de forma interdisciplinar. Mas eu sei que essa não é a realidade, então a aula de arte acaba se perdendo, se perdendo. Nem tem aula de arte, né? Vamos fazer um desenho aqui e pronto, a aula de arte já foi dada da semana, né? Então, acaba sendo assim a realidade aqui em Brasília. Eu também quero compartilhar que eu tenho uma segunda formação, uma segunda licenciatura, e é pedagogia. E quando eu fui fazer a pedagogia, eu não precisava fazer a disciplina de metodologia do ensino da arte, porque como eu já tinha minha primeira formação em artes visuais, não precisei. Mas eu quis fazer, principalmente para ver como que era a formação do pedagogo em arte. E é bem isso que você falou, né? É uma formação muito polivalente, muito polivalente, que não só para arte, mas para matemática, língua portuguesa, história, geografia e tal. E eu fui fazer a metodologia do ensino da arte para ver aonde que estava, como que estava o ensino e tal. E realmente me assustou bastante, porque não é em um semestre, eu levei 4 anos para fazer a licenciatura em artes visuais, não é num semestre que eu vou conseguir aprender toda a metodologia e tal, né? Mas a gente sabe que no Brasil existem muitos atravessadores. Inclusive, eu já quero retomar uma coisa que você falou e que está nesse PL, que é uma dúvida que muita gente tem, que é a questão da carga horária. Como que funciona a carga horária das aulas de arte no Brasil, do modo geral? Vou trazer a realidade do que está na lei atualmente, pelo artigo 26, que está vigente na LDB. Lá na LDB diz assim: a arte é um componente curricular obrigatório na educação básica. O que significa isso? Que o próprio município ou estado define o que é na educação básica. Vamos lembrar que a educação básica a gente tem 3 eixos principais, né? Nós temos a educação infantil, os anos iniciais e finais que a gente chama de fundamental e o ensino médio. Uhum. E aí o que aconteceu? Vou trazer o exemplo aqui do Paraná. Nós temos um governador que não é muito amigo da arte, e ele quis tirar dos anos finais, ele tirou do 8º e do 9º ano a aula de arte. Quando questionado sobre por que ele tirou, ele falou assim, mas está dentro da lei, porque a lei está dizendo na educação básica, tem no 6º, Em no 7º, algum no lugar 11º. dela. Em algum lugar dela tem que Ele deu uma aparecer. pincelada, ele jogou lá, né? Ele deu uma pincelada de arte. E aí ficou nesse embate. Nós temos com a BNCC, agora que a gente tem os campos de experiência na educação infantil, muitos municípios tiraram o professor de arte, o momento da arte, a especificidade da arte, porque eles dizem que a arte está dentro de traços, sons, cores e formas. Então, as pessoas falam assim, nossa, Rafael, mas como assim? Tem município que tem 3 aulas, tem município que não tem nenhuma, como que pode? A lei é muito vaga. E assim como esse PL, ele é aberto, né? Ele precisa de interpretação. E aí, quando a gente lê um documento normativo, a gente tem que estar muito atento a essas entrelinhas. E aí entra essa primeira especificidade desse PL, que está escrito, né? Em todas as séries do ensino médio e fundamental. Então, obrigatoriamente, do 1º até o 9º ano, e depois, 1º, 2º, 3º ano. Sempre com 2 aulas semanais. Isso muda radicalmente. Aí você vai falar, mas meu município tem 3 aulas, eu vou perder com isso? Não necessariamente, porque os municípios eles têm autonomia pedagógica para escolher quantas aulas eles querem deixar. Só para dar o resultado do que aconteceu aqui no Paraná, os movimentos dos arte educadores brigaram bastante para que não tirassem essas aulas, porque você pensa, um professor que para fechar sua carga horária de 20 horas semanais, ele precisava pegar muito mais escolas, né? Ele ia ter que andar muito mais, gastar mais gasolina para conseguir pegar mais escolas para fechar a carga horária dele. E aí o governo deixou facultativo. Então tem escolas que tem escolas que não tem. É um caos, né? Porque mexe no currículo como um todo. E aí eu quero saber de você. Você falou que tem 1 hora por semana. Como é que é trabalhar arte polivalente em 1 hora por semana? Você tem Isso. espaço também de arte aí específico para trabalhar? Então, uma outra coisa, você falou bastante aí sobre a questão da legislação vaga,
né? E eu quero complementar dizendo que uma outra coisa que deixa bem vago nessa legislação é a forma como serão ministradas as diversas linguagens da arte, né? Porque a legislação já coloca, é preciso que tenha música, dança, teatro, artes visuais, e a BNCC ainda coloca as artes integradas, né? Mas em nenhum lugar está escrito que é preciso ter um professor para cada uma dessas linguagens, e nem muito menos um tempo de aula para cada uma dessas linguagens. Então, isso é o que respalda, né, basicamente, essa redução de carga horária e a não colocação de um professor de área específica em cada uma dessas linguagens nas escolas, né? E esse é, de fato, o grande desafio dos professores de arte e também das professoras pedagogas que acabam sendo responsáveis por essa disciplina. Eu quero só fazer um parênteses aqui, voltando um pouquinho no que você falou. Eu não tive na minha graduação de pedagogia essa disciplina metodologia do ensino de arte. Não tive. Tá? Então, olha aí, já existem, não sei se atualizou lá na UNB, viu, gente? Que eu me formei já tem 10 anos, mas eu não tive essa disciplina, nem obrigatória, nem optativa, não tive nem opção de fazer. Mas, enfim, voltando. Então, aí, sobre as diversas linguagens que a gente precisa encaixar no nosso currículo, existe uma falta de formação gigantesca. A gente sabe que a grande maioria dos professores de arte são formados em artes visuais, e a gente tem ali as diversas linguagens, né? Então, como você vai trabalhar com música, com dança, com teatro, se você não é formado nisso, né? Então, assim, existem basicamente duas metodologias, né? Existe a metodologia tradicional, separada, onde você, em um momento, numa aula, num bimestre, você trabalha com uma linguagem, no outro bimestre com outra linguagem, no outro bimestre com outra linguagem, no outro bimestre com outra linguagem, né? Assim, uma coisa meio quadrada. Mas é uma forma. E você, enquanto professor, é preciso que você esteja sempre em constante formação, uma formação continuada mesmo. Isso não é uma coisa que acontece só com os professores de arte ou sequer só com qualquer outro professor. É uma demanda que você, enquanto profissional de qualquer área, você precisa estar ciente que você sai da sua formação inicial, da sua graduação, com uma formação inicial. Você tem que ir em busca de outras formações, né? Então, você precisa se capacitar mesmo para buscar formações das outras linguagens. Mas tem também, e eu gosto muito de falar dessa metodologia em espiral, que é quando você trabalha as linguagens da arte de forma articulada, porque, afinal de contas, as linguagens da arte se misturam, né? Música e dança, tá tudo ali. O teatro musical. O que é o teatro musical? É a mistura de todas essas linguagens, né? Então, existem formas de você trabalhar com música, com artes visuais, pincelando, sabe? Uma coisa aqui, outra ali, buscando. A arte contemporânea é basicamente a quebra dessas linguagens. Então, você não está mais trabalhando só com arte visual, você não é só artista visual. Tá aí as instalações, as performances, né? Que são obras, que são artes que trabalham as diversas linguagens. Então, você trazer isso para a escola, buscando referências artísticas que usem das diversas linguagens, você enriquece a sua prática, você trabalha com as diversas linguagens, mesmo ali naquele pouco tempo, né? A gente tem que trabalhar também com a realidade. A gente está saindo de uma hora aula para 2 horas aula, né? Não é 5 horas aula por semana, né? Então, é com pouco tempo, é com um trabalho de médio e longo prazo que você vai fazer esse trabalho mais profundo com os seus alunos da sua escola, né? Então, você vai misturando as linguagens pouco a pouco, buscando formações sobre isso ao longo da sua prática, e até que você vai tendo cada vez mais repertório, né? Então, eu acho o seguinte, quando a gente também se fecha, eu vi você falando isso lá naquele seu outro podcast, quando você se fecha na sua linguagem e fala assim, eu sou professor de artes visuais, eu não vou dar aula de música. Poxa, mas tudo bem, você é professor de artes visuais, não é de música, mas e a realidade? O chão da escola, a gente sabe que no chão da escola é diferente. E o aluno, né? Ninguém é estanque, né? Então, assim, você vai enriquecer e o seu aluno também, porque você vai dar só aula de artes visuais a vida inteira do aluno. Poxa, não é assim também, né?
Então, reflexões aqui. Isso eu sempre falo mesmo, porque há uma confusão quando a gente fala dos ensinos das linguagens na escola, que quando a gente ensina artes visuais, a gente não vai formar um desenhista, não vai formar um gravurista, a gente não vai formar um artista. A aula de arte na escola não é para formar artista. Quando a gente dá aula de música, a gente não vai ensinar a criança a tocar instrumento. Quando dou aula de teatro, não vou formar um ator, pelo amor de Deus. Professor de matemática não forma economista, professor de língua portuguesa não forma dramaturgo, poeta, não forma. Então, é apresentar repertório. E aí, um exemplo que eu costumo dar, eu fiquei muitos anos nas mesmas escolas. Eu sempre falo, imagina o aluno que está desde o primeiro até o 9º ano numa mesma escola, onde o professor é formado em artes visuais, e ele só trabalha a linguagem dele, então a criança vai ficar 9 anos vendo artes visuais, vai sair da escola da educação básica sem ter visto nada de música, de dança, de teatro. Essa é uma questão. Eu quero ressaltar que eu respeito muito as formações específicas, né, que fiz 4 anos de artes visuais, e a minha licenciatura é para isso. Isso é um debate, inclusive até um paralelo que eu quero fazer aqui, essa semana também, não sei quando que você está ouvindo esse podcast, mas essa semana a gente teve um debate sobre o currículo de arte no Ministério da Educação. A Federação de Arte e Educadores do Brasil foi sendo representada lá no Ministério da Educação para pensar e criar um currículo, porque a gente também não tem currículo de arte, né? Então ajuda a confusão toda. Mas nessa discussão, eles falaram bastante sobre essa polivalência, sobre essa separação das áreas, mas quando a gente está falando, como você bem falou, Thaís, em sala de aula, a coisa vai para outro lugar. Se a gente fica muito nessa separação de cada um com a sua linguagem, não pode entrar na da outra, a gente vai ter um problema muito sério, porque a gente vai deixar de levar repertório para a criança. E é aí a distância entre o que a lei diz, vamos lá, vamos supor que essa PL seja aprovada, a gente tem a construção do currículo. Até isso efetivamente chegar dentro da escola, a gente tem uma caminhada gigantesca, né? Se até lá, até essa PL ser aprovada, até a tua contratação de um professor de música, teatro, de dança e de artes visuais, como é que vai ficar, né? Isso, e eu digo mais, Rafael, lendo a letra dessa lei, eu não vejo que esse aspecto vai mudar, vai continuar vago. A lei continua dizendo que as linguagens precisam estar na escola. Agora, não com um professor para cada linguagem. Não diz isso a lei. Então, para isso acontecer, de fato, professores de cada linguagem, cara, tá anos ainda de políticas públicas, e não sei se vai acontecer no chão da escola pública, por exemplo, né? Porque as escolas particulares, existem formas, sim, de você mesmo com uma carga reduzida, conseguir trazer as diversas linguagens, um com cada professor. Você pode alterar isso por anos, né? Cada ano, uma escola maior que consiga ter 4 professores de arte, né? As escolas que têm educação em tempo integral também conseguem trabalhar com as diversas linguagens, uma com cada professor, mas nem todas as escolas. Existem quantas milhares de escolas aí que são escolas pequenas, que tem um professor de arte e assim permanecerá sendo. Vai ser um professor, e esse mesmo professor vai ficar há anos. E ainda digo mais, continuará sendo permitido que os professores pedagogos deem aula de arte nos anos iniciais, porque a graduação do pedagogo por si só, polivalente. Então, ele está apto a ministrar essa disciplina de arte, mesmo sem uma formação específica na área. Então, existe a legislação, existe um ideal e existe o chão da escola, a realidade, né? E é sobre isso. O que você vai realmente fazer quando você é contratado professor de arte da escola? Você vai fazer, qual é a diferença que você vai levar para o seu aluno? Porque é enriquecedor, sim, você trabalhar com as diversas linguagens, e existe, sim, a possibilidade de você articular as diversas linguagens. E eu também quero frisar, assim como você falou, que eu também respeito as formações específicas. E eu acho que é a partir das formações específicas que você puxa o gancho das outras linguagens. Se você é professor de artes visuais, que obra de arte visual tem um toque de música? Que obra de arte visual tem dança? Que obra de arte visual tem... qual é a outra que está faltando? Música? Teatro. Né? Então, assim, porque existem várias obras de artistas visuais que trabalham com música, com dança e teatro. E a mesma coisa o contrário. Você é do teatro, como que você vai puxar a música? Como que você vai puxar a arte visual para os seus jogos teatrais, para o seu espetáculo de final de ano?
Então, assim, você, a partir da sua formação inicial, você puxa o gancho para as outras disciplinas, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Respeitando, claro, as linguagens, as formações específicas, mas buscando outras formações, né? Entendendo que é necessário para você ser um professor de arte rico, assim, sabe? Enriquecer a sua prática, eu acho que vale a pena você buscar formações das outras linguagens que não são a sua formação inicial. Você falou de uma coisa, me remeteu ao meu estudo atual aqui. Eu tenho, como eu faço a formação de professores, a temática que eu estou abordando agora com eles é a tragédia. Aí, ao invés de falar de uma linguagem, eu peguei a temática, então eu peguei o tema tragédia. Isso, E aí eu muito falei legal. da tragédia dentro das artes visuais, então eu peguei, sei lá, Comedores do Batata do Van Gogh, eu peguei Guernica enquanto artes Hum, visuais. Aí na música eu fui falar sobre música clássica e erudita, fui pegar e autores clássicos que falam sobre tragédia. Estou falando sobre a tragédia no teatro, o surgimento grego, né, do surgimento do deus Dionísio, etc. E estou falando da dança, dança, tragédia e coreografia. Estou partindo de Pina Bausch, estou indo para Isadora Duncan, estou indo para vários lugares. Então é a partir da temática, como você falou, eu acredito muito nisso também. Eu quero isso. fazer um recorte, porque é uma dúvida que as pessoas têm muito e me perguntam, e eu sempre que tenho oportunidade eu falo sobre isso. Quem é o professor de arte da educação básica? Vamos lá. Na educação infantil a gente tem uma característica que normalmente é o professor pedagogo que está ali também, né? Ele Ah, não tem um professor específico de arte. Nos anos iniciais, de modo geral no Brasil, a grande maioria também é o pedagogo que dá aula de arte. Para os aham. anos finais e para o ensino médio, a gente tem aí o professor específico de arte normalmente. E aí as pessoas falam, fiz licenciatura em música. Posso fazer concurso de arte? E aí, de novo, essa resposta que eu já dei várias vezes aqui. Se você tem um curso de licenciatura em qualquer uma das linguagens, sim, você pode fazer um concurso e assumir a aula de arte, desde que o edital do concurso público não esteja específico falando que tem que ser em artes visuais, ou que tem que ser em teatro, ou que tem que ser em música. Então, Rafael, eu fiz licenciatura em música e o edital está lá dizendo áreas de artes e afins. Então, você pode sim fazer esse concurso, você pode assumir essas aulas. Por isso que a gente pode ter, inclusive, dentro da aula de arte, um professor que seja especialista em música, né? A gente fala muito em artes visuais, porque a maioria esmagadora dos cursos são de artes visuais, mas tem teatro, tem música e tem dança. E aí tem gente que fala assim, pera, mas então quer dizer que eu fiz licenciatura em artes visuais e só posso pegar anos finais, e não vou pegar anos iniciais? E aí vem uma especificidade do Brasil, que existem as legislações municipais e estaduais. Pode ser que o município tenha feito uma lei que diz que o professor precisa ser o especialista na educação infantil ou nos anos iniciais. Então tem gente que chega para mim e fala assim, nossa, mas lá no podcast ou no YouTube você falou, porque o pedagogo que dá aula nos anos iniciais, lá de primeiro ao quinto, mas aqui no meu município não pode, aqui no meu município tem que ser professor de arte. Aham, Vejam que isso é um recorte da realidade. Não é todos os municípios que são assim, são pouquíssimos do Brasil que tem uma lei específica. O estado do aham, Paraná, por exemplo, não tem uma lei específica que fala que precisa ser obrigatoriamente formado em arte nos anos iniciais e na educação infantil. Então a gente tem isso. uma variedade do perfil do profissional também, né? Exatamente. E aqui em Brasília, como eu falei, é metade metade. Tem algumas vagas para professor específico mas a maioria é para pedagogo mesmo. E educação infantil não tem professor de arte também aqui. Então, cada lugar é um lugar, né? E isso confunde muitas pessoas e tem a ver justamente com essa questão desse PL, da aprovação de leis que sejam específicas, né? Como você falou, Isso. o PL ali, ele não menciona a questão da formação. É. Então a gente precisa pensar, tá, se a gente aprovar esse PL, a aprovação dele é super importante para a gente, pela carga horária mínima, mas Ah, ainda assim a gente tem que brigar, a gente tem que colocar emendas, a gente tem que ficar em cima da Câmara dos Deputados para poder fazer com que esse PL depois seja aprimorado, né? Para que quando ele vire lei, ele possa ser mais robusto, né? isso. Inclusive a discussão do currículo ele vai abordar as linguagens, as formações, mais específico lá, aquele debate que está sendo feito do currículo. E aí, caso Isso. você não conheça ou não tenha visto, você que está me ouvindo não tenha visto a SPL, na Câmara dos Deputados, no site, tem uma enquete. O que eles fazem? Eles colocam a lei lá e colocam uma enquete para as pessoas opinarem se elas concordam, discordam, o que elas acham disso. Nós temos
quase 3 mil participações, 96% das pessoas no dia de hoje concordam totalmente com esse PL e 2% discordam totalmente. Aí você pode votar lá, se você concorda em parte, não sabe ou não concorda completamente. E aí eu fui ler quais são os pontos positivos e negativos, e eu percebi muito isso, que os pontos negativos de quem está votando que não concorda é com a falta de clareza dessa lei, né? Com a falta da especificidade do profissional, das horas em sala de aula para o profissional. Então é legal a gente pensar nisso, porque você levantou um ponto importante, Thaís, que é a lei ela ainda não está bem específica. O PL é super importante, mas ela ainda tem muitas lacunas que a gente precisa entender, né? Exatamente. E aí eu queria falar um pouquinho aqui, especificamente sobre o ensino de arte para crianças, né? Que é o meu foco, é onde eu atuo, e eu acho que falta muita clareza e falta colocar importância nisso, porque eu, como pedagoga e arte educadora para crianças, eu acho que, na verdade, tinha que ser o contrário, né? Tinha que se priorizar as crianças. Né? Eu realmente acredito que não se educa se não for com arte, se não tiver arte, se não tiver sensorialidade, música, dança, teatro, artes visuais. Né? Eu acho que as crianças precisam disso e falta muito na formação do pedagogo em relação a isso. Está muito vago, muitas escolas sem professor de arte e com um pedagogo que absolutamente não entende a importância da arte na vida das crianças. Né? O meu papel no Instagram, na internet, é realmente dissipar a informação da importância da arte na vida das crianças, né? Eu luto como uma formiguinha, às vezes, assim, ó, em todo o meu contexto, eu olho para o meu lado, mesmo eu gritando a todos os lados, assim, eu chamo a atenção na escola e mesmo assim os professores ainda estão engatinhando nas possibilidades artísticas, né, da vida do estudante nos anos iniciais. É papel o dia inteiro, é atividade para colorir todas as vezes, não sai disso, entendeu? Então, a música é assim, caixa de som, as crianças cantando e decorando a letra da música, é o máximo que tem, sabe? Assim, todo mundo assim, mãozinha de um lado para o outro, as coreografias são engessadas e só assim, quando tem que fazer uma coreografia para festa junina. Então, assim, ainda a coisa está muito quadrada, precisa avançar muito, ao meu ver, né? Então, esse PL, ele fala sobre a obrigatoriedade da arte em todas as etapas da educação básica. Que bom, porque precisa estar na educação infantil, precisa estar nos anos iniciais e é preciso que as pessoas que trabalhem com arte se formem mais nesse aspecto. Uma vez eu fiz um vídeo no meu Instagram, um Reels assim, respondendo: sou pedagoga, não sei dar aula de arte, uma coisa assim. Alguém me fez essa pergunta, eu falei: gente, assuma esse seu lugar de professora de arte. E recebi até uns hates, assim, de professores de arte. Não, pedagoga não é professora de arte. Pois, mas é sim, porque as pedagogas são responsáveis por essa disciplina. Então, elas precisam abraçar essa ideia de ser também profe-artista. Eu falo isso no meu Instagram diariamente. Assuma que você é profe-artista, que você cria junto com as crianças, né? Você aprende arte e elas também. Vamos fazer junto esse processo, porque a formação do professor, ele é dentro da sala de aula também. Eu gosto de falar a seguinte frase: muito aprende quem ensina, né? A gente, às vezes, a vida do professor é super corrida, a gente não tem tempo de fazer uma aula de violão, uma aula de instrumentação, uma aula de teatro. Cara, se propõe a fazer dentro da sua sala de aula, se forme junto com as crianças, procure informações, procure informações e leve isso para a sua sala de aula de forma exploratória, porque assim como você falou, a ideia não é formar artistas, a ideia não é você levar técnicas complexas que nem você consegue aplicar. Não, um passo de cada vez, uma linguagem de cada vez, uma técnica de cada vez, né? E você vai levando isso para a sua sala de aula, enriquecendo sua prática e enriquecendo a formação das crianças, né? Então, a minha bandeira aqui é pela arte na sala de aula das crianças, em especial, né? Então, eu queria deixar esse manifesto aqui. Você levantou 300 bolas para eu cortar aqui, eu tô desesperado pensando no que eu abordo primeiro. Mas vamos lá.
É porque são várias coisas que tocam a gente, né? Aí eu quero. A gente tá falando ainda do PL, que é super importante, mas eu já quero aproveitar e puxar para tua prática, porque quando eu conheci o teu perfil, foi aleatoriamente, assim, que apareceu, que eu cuido muito no Instagram de quem tá fazendo o quê. Inclusive, eu sigo muitos perfis. Como é que eu posso chamar isso para não ficar chato? Eu sigo perfis problemáticos, assim. Pessoas que dão aula, que ensinam técnicas e coisas de arte que são muito problemáticas. E eu sigo justamente para ver quais comentários estão aparecendo, o que a pessoa faz. Eu sou, como que eu vou me nomear apaixonado por haters? Eu sou uma pessoa apaixonada por haters, porque eu acho que quando a gente vê por que as pessoas estão nesse lugar raso da arte e educação, eu tento entender por que a pessoa está nesse lugar. Porque normalmente não é só culpa dela, né? É culpa do sistema um pouco maior. Então eu penso, se essa professora aqui está fazendo a atividade, que você já vai falar para mim sobre elas, que é a atividade fast food, então por que ela está fazendo? Porque é mais fácil, porque é mais rápido, porque é mais simples, porque ela não tem conhecimento. Então esse é um primeiro ponto. E aí eu quero fazer esse parênteses também, que a discussão lá no Ministério da Educação, ela está sendo bastante importante. Ainda eu não consegui ver o avanço prático daquilo ali que está acontecendo, porque eu não estava presente e tal, não participei das discussões, só assisti pela internet, mas ter um currículo de arte ajudaria imensamente a gente pensar nessas questões mesmo do que a criança está fazendo na escola. Porque a gente tem hoje em dia, na BNCC, que é um documento normativo, só as unidades temáticas e os objetos do conhecimento. E as habilidades, a gente não tem especificamente quais conteúdos estão sendo abordados. Então a gente não sabe se vai falar sobre história da arte, se não vai, se vai falar sobre música clássica, erudita ou não vai, se vai falar sobre tragédia e comédia ou não vai, porque não está específico isso em nenhum documento normativo. A não ser que o município ou o estado tenha a sua matriz curricular. Aqui em Curitiba a gente tem uma matriz curricular que eu considero boa, eu considero que tem bastante conteúdo, bastante bem organizada, só que é uma realidade de uma grande capital, tá numa situação totalmente diferente do resto do Brasil. E aí, puxando um pouco para a tua experiência, você fala muito dessas atividades fast food, e você foi falando e eu fui pensando. Na escola, o professor de arte, coitado, né, tá lá fazendo bandeirinha de festa junina, ele tá fazendo coreografia da festa junina, isso quando, né, ou é o professor de educação física ou o professor de arte. A gente também vê muito essa questão do mimeógrafo, né, antes era o mimeógrafo, daí as professoras dão risada quando eu falo, mimeógrafo não existe mais. Mas imprimir na impressora um desenho pronto é a mesma coisa que você fazer no mimeógrafo, né? E aí, me conta pra gente, qual é esse conceito que você usa do fast food e como que você, dentro da tua prática, descobriu que essas atividades não eram as ideais? Como que foi essa descoberta, esse processo? Legal, Rafa. Olha só, eu entendo que a palavra principal do ensino de arte é a criação. Você precisa colocar a criança, o adolescente, o jovem para criar, né? E dar possibilidades para que ele desenvolva esse processo criativo dele, né? Então, colocar a mão na massa. É essencial você fazer isso na sua aula de arte, através das diversas linguagens da arte. Então, assim, quando você pega uma atividade pronta, que você xeroca, vamos lá, colore essa figura aqui, que é a imagem da Tarsila do Amaral, que ela criou, foi a Tarsila que fez, você imprimiu lá, Tarsila do Amaral para colorir, e você coloca a criança para colorir, ainda você projeta na tela as cores que ela precisa pintar. O certo. A cor certa. As cores certas. Isso aí você acabou com a criatividade da criança. Ela não queremos uma nova Tarsila do Amaral, a gente quer que a criança crie o dela, entendeu? Essas atividades de cópia e reprodução é aquilo, assim, todo mundo tem o seu momento de fast food, que a gente vai lá e quer comer um cachorro quente, abrir a Coca-Cola e comer, acabou. Tudo bem, tem o seu lugar. Eu não quero detonar e dizer que nunca você vai poder fazer isso. Existem algumas atividades xerocadas que têm potencial, né? Mas você ir sempre por esse fácil, por esse rápido, é um caminho pobre. E você sabe que isso não te nutre, né? Porque é aquilo, você vai, a criança faz aquilo ali rapidamente, entendeu? Você adestra ela de forma que ela só precisa fazer aquilo mais rápido, a criatividade vai se acabando, a vontade de colorir também se acaba, e aquela aula da mortinha, acabou. Eu não quero te interromper, mas você me permite só fazer uma fala aqui, rapidinho, que eu escuto muito dos professores assim, né, no Instagram, pessoalmente, os professores falam, mas eles gostam de pintar, eles pedem para pintar.
E aí você acabou de falar uma frase que faz todo sentido para mim, que é adestrar a criança. A criança ficou os anos iniciais inteiros só pintando, só decorando. Quando chegar nos anos finais, ela não vai querer fazer nada diferente, porque ela está acostumada, para ela aquilo ali é aula de arte, né? Isso, exatamente. E olha só, existem desenhos para colorir que são massa, tem vários legais, mas isso não é o lugar da aula de arte, ou pelo menos não sempre, entendeu? As crianças gostam de colorir, é para isso mesmo, colorir. Vamos colorir. Eu quero mais é que as crianças queiram colorir e pintar e desenhar e recortar e colar e dançar e fazer música com o corpo, entendeu? Então as possibilidades são muito amplas que um papel, uma folha A4 imprimida, xerocada para todo mundo igual, não dá conta. Eu acho que a atividade fast food ela tem esse teor da pobreza nutricional, entendeu? Então, uma coisa é você fazer isso um dia. Eu tenho aqui no meu que eu nem gosto de divulgar, tá? Segredo, porque se as pessoas vão querer comprar, porque é fácil. Você fala assim, terminei e agora. Eu tenho uma pasta que é até famosinha, as pessoas costumam vender esse tipo de material. Terminei agora, que são folhas xerocadas que você faz para a criança ali, ó, colorir, né? Ligar os pontos, uma palavra cruzada, uma coisa assim. Mas assim, é aquilo ali no finalzinho da aula. Terminei e agora. Mas qual é a atividade principal da sua aula de arte? Não é essa. Não é atividade para colorir. Não é atividade para colocar. Ligue o som do tambor com coisa. Cara, o som do tambor, a criança precisa bater. Ela precisa pegar um tambor. Se você não tem um tambor, você vai mostrar um vídeo, você vai pegar um material reciclado e construir um tambor, entendeu? Não é para ela desenhar um tambor e colocar tum-tum do lado, porque às vezes a gente vê assim, sabe? Atividades absolutamente simples que as crianças fazem em 2 minutos e acabou e o potencial criativo morreu. Entendeu? Então é isso, eu acho que a palavra-chave da aula de arte é criação. As crianças precisam estar em processo de criação, elas precisam colocar a mão na massa, né? E essas atividades fast food, elas inibem isso. E aí eu quero falar que a minha palavra, tua é criação, e a minha é intencionalidade. Eu sou o chato da intencionalidade. Legal. Toda vez eu tô mordendo os professores lá para falar, gente, intencionalidade. Eu sou muito freiriano nesse sentido, que eu acho que o que vai fazer a aula de arte ser boa ou ser ruim, ruim não, né, mas ser boa, ser efetiva ou não, eu acho que é a intencionalidade que o professor dá para a atividade, né? Porque como você falou, pode ser que tenha uma atividade de colorir ali que faça algum sentido, sei lá, um tangrão, pegar um Mondrian Algumas, para fazer. vamos pensar que algumas que fazem sentido, né? Mas são poucas. É, sofrendo, mas tem alguma que faz, né? Isso. Até porque a gente pode falar da técnica, da linguagem, a gente pode falar que o Xerox é uma forma de gravura e etc. Mas se não tem intencionalidade, mesmo que você leve tinta, lápis de cor, mesmo que você seja professor mais, nossa, mais pirueta do mundo, que chegue dando pirueta na sala, se a tua intencionalidade não tá claro, se o objetivo daquela aula não tá claro, não vai fazer sentido nenhum, né? Então, seja fast food ou não, a ideia é que o professor saiba o que ele tá fazendo e por que que ele tá fazendo, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. E aí tem uma coisa dentro das atividades fast food que eu já vi lá no teu Instagram, já printei tudo, inclusive, que muito dessas atividades fast foods que vivem aparecendo para mim, porque o algoritmo entendeu que eu sou professor de arte, é aqueles combos, compre 10 mil aulas prontas e tal. Uma coisa que me incomoda muito, que eu não sei se te incomoda, são os estereótipos. Porque aí, quando vem o desenho pronto é totalmente problemático. Não bastasse ser um desenho pronto, ele ainda é problemático. Eu digo porque eu estudo, sei lá, relações étnico-raciais, e quando vem o desenho do indígena, a gente qual é Daquele o desenho do jeito. indígena, sabe? Então o estereótipo, além de tudo, ele passa por esse lugar raso do Isso. menino usa azul e a menina usa rosa e etc. O que você acha desses estereótipos todos? Não, Rafael, eu acho que é exatamente por aí. Esses combos, eles muitas vezes vêm sem nenhum critério, sabe? Atividades soltas, sem nenhuma intencionalidade, sem uma sequência didática, pegam só as datas comemorativas, né? E ainda a gente acha assim, Dia do Índio, sabe? Esse tipo de coisa não dá. Não dá, é muito assim
muito ultrapassado na minha visão. E aí, eu estando na internet, trabalhando também com formação de professores, me propondo a produzir material de qualidade, eu fiz, né, um site que eu chamo de Espaço Criativo das Profiartistas, onde eu tenho ali também os meus combos de atividade. Mas olha só, o meu diferencial é que eu proponho planos de aula, ideias, possibilidades, e não simplesmente uma atividade que a pessoa vai pegar lá no meu site, vai comprar, vai imprimir, xerocar e dar para todo mundo igual, porque isso não é arte, né? Seja criterioso, você que é professor de arte, a gente trabalha, olha só, cá entre nós, a gente trabalha, nós somos artistas, né? A gente não é bem visto na sociedade, a gente está aqui para romper padrões, né? A arte, ela serve a isso, a arte não está aí para ser mais do mesmo, né? E você, como professor de arte, também precisa ter esse critério, esse senso crítico, sabe? É difícil a nossa profissão, é ralação. Eu sei que tem professores aí que tem 1000 turmas, né? A vida é corrida, as demandas são demais, mas tenha um senso crítico em relação às atividades que você vai propor na sua sala de aula. Eu vejo muitas críticas ao livro didático de arte, sou uma pessoa crítica a isso. A gente pega um livro didático, tem aquelas coisas assim, ó, poxa, cara, um monte de texto, um monte de atividades assim, ó, teoria para criança, para adolescente. Não, a aula de arte ela é mais do que isso. E aí você vai lá na internet e compra um combo de atividades com 1000 atividades para imprimir e colorir, sabe? Eu sou crítica também a isso, eu acho que realmente não, sabe? O que eu proponho é formação, busque por formação, né? Então eu coloco lá no meu espaço criativo repertório de brincadeiras musicais, repertório para jogos teatrais, repertório de atividades corporais, repertório de brincadeiras de roda, sabe? Repertório de desafios coloridos, desafios para usar com tintas, sabe? Possibilidades para você fazer na sua sala de aula. Não estou falando que puxa meu gancho aqui, não estou falando que sou melhor do que ninguém, não. Que existem outras professoras e formadores também fazendo trabalhos legais, mas tenha um senso crítico, sabe? Sair do lugar do padrão, do igualzinho, daquela coisa arroz com feijão, né? Que a Você arte foi traz. falando, enquanto você estava falando, eu estava procurando aqui no meu mural, eu tenho um mural cheio de papéis grudados aqui na minha frente, e eu tenho uma frase que está escrita, que eu sempre leio para não esquecer, que está escrito: o professor é um intelectual, não reproduza. Então, E nesse sentido, né, quando um professor reclama do material didático, quando eu escuto essas questões todas, eu sempre penso: o material didático não dá aula, material didático não produz planejamento, material didático não faz o que você tem que fazer. O material didático te dá sugestão, te dá possibilidade, o material didático te dá ideia. As atividades lá que você acha na internet, existem muitos sites com atividades legais, mas são sugestões, são ideias. E eu gostei muito disso no teu perfil, porque eu li várias vezes isso. A atividade está ali como uma sugestão. Aí tem gente isso. que fala, eu sou muito cobrado nesse sentido. Rafael, vende teus planos de aula. Rafael, coloca os planos de aula que você usa lá, porque você fala de arte e educação, então teus planos devem ser maravilhosos, perfeitos. Falou, gente, claro que não. Eu erro o Aham. tempo todo, eu bato a cabeça, eu já fiz fast food, de vez em quando a gente vai pro fast food, que é mais rápido, mais fácil, mas a gente tem que pensar que mesmo eu entregando o melhor plano de aula do mundo na tua mão, o mais perfeito na visão crítica da arte, vai depender do professor, da forma como ele vai aplicar, do que ele vai fazer com aquilo ali, como. Não adianta eu te dar um plano de aula lindo, maravilhoso, te dar o combo, te dar o arquivo do meu drive com todos os planos que eu usei na minha vida. Tem coisa lá que Aham. não presta, e tem coisa Sim, lá que tá boa e que eu apliquei da forma errada, né? claro, exatamente. E eu acho que é isso mesmo, professor de arte tem que ter esse senso crítico. Eu vi no Instagram uma professora que comprou um material meu, aplicou na sala dela e, graças a Deus, ficou super diferente do meu. Porque é sobre Isso. isso. A pessoa tem que aplicar da forma dela, na sala dela, usando as ferramentas, outras dinâmicas. Porque se você pega um plano de aula que você compra e você vai fazer aquilo ali daquele jeitinho que você comprou, cara, você só reproduziu. Uhum. Vamos ampliar os horizontes, de que forma você pode adaptar. Cada turma é uma turma, cada aula é uma aula, né? Vamos variando aí. E ainda pode entrar nessa questão, né? Porque o professor pode comprar o teu plano lá e depois vir brigar com você. Mas você É, fez isso aqui e não funcionou.
Claro, porque cada turma é uma turma, as quantidades de aluno por turma vão influenciar muito. Tem turma que tem 20 alunos, tem turma que tem 40, 50 alunos. Tem turma que é mais prática, tem turma que é mais teórica, tem turma que gosta mais de uma linguagem, vai se dar melhor com uma linguagem do que com a outra. Gente, Isso. a gente não está aqui para macetar as pessoas que vendem e nada disso, mas para estimular o senso crítico, né? Porque é uma cobrança que eu sempre recebo. Eu quero o teu plano de aula, eu quero ver teus planos. E eu até pensei já, vou fazer mais para frente vídeos no YouTube sobre isso, que é como montar o planejamento, mas não para dar o planejamento pronto, para ensinar o professor a ser esse crítico pesquisador, né? E a ideia dessa nossa conversa, justamente, é fomentar como que o professor faz essa pesquisa e tal. E aí eu queria fazer essa pergunta para você. Como que é o teu processo de pesquisa para montar um planejamento, um plano de aula? Você segue quais regimentos, diretrizes dentro da escola? Você vai pelo material didático? Como que é mais ou menos o teu processo? Olha só, Rafael, processo criativo de ideias e várias referências a gente vai pesquisando, né? Então, assim, primeiro, eu uso como a minha principal referência a BNCC. Eu acho que a BNCC é um documento muito rico, que traz muitas ideias, possibilidades. A partir dos temas, eu vou fazendo pesquisa de referência. Eu uso Pinterest, eu uso Google, eu uso Cabeça, eu uso, né, e várias outras referências de pessoas que estão no Instagram, que trabalham com cada uma das linguagens, livros, né, inclusive eu esqueci de trazer para cá uns livros que eu trouxe como referência, mas arte, o que é arte na infância é um livro que eu uso assim, Stella Barbieri, né, fica a sugestão aí, que foi um que cara, quantas ideias e possibilidades. Então, eu vou juntando, é uma coxa de retalhos, né? Que a gente vai pega uma coisa daqui, pega uma coisa dali. Tem aquele roube como um artista, né? Então, o professor também, ele é um artista, o professor de arte, que tem que roubar referência. Você pega uma coisa daqui, pega uma coisa dali, pega outra coisa e junta, faz o seu retalho. Né? Não é que a gente cria tudo do nada, não brota assim na cabeça. A gente vai pesquisando em várias referências, em vários lugares e montando o seu repertório, guardando ali cada coisa numa caixinha que quando você joga na sala de aula, vira uma outra coisa, né? Legal, e você só fazendo só um aviso importante, todas as referências que a gente falar aqui, no final eu quero que você me dê umas referências também, vão estar no post do Instagram. Eu vou marcar a Thaís lá para você seguir o perfil dela. Acho difícil que quem escuta esse podcast ainda não siga, porque eu sempre indico, mas caso você não siga, não conheça, quer conhecer o trabalho dela, vou deixar no post do Instagram tanto o perfil dela, quanto todas as referências que a gente está dando aqui, de livros, de literatura. Tem um livro que eu gosto muito, que é Jardim de Infância para a Vida Toda, que ele é um livro, eu não me lembro o nome do autor, porque eu não tenho memória, mas ele é um livro que, teoricamente, ele deveria servir ali para os professores, anos iniciais, mas eu falo, gente, esse livro ele tem que ser referência para todo mundo, porque a educação infantil e os anos iniciais ensinam de uma maneira muito gostosa, e a gente tinha que resgatar isso nos anos finais e no ensino médio, e até na formação docente mesmo, né? Porque quando é muito teórico, muito chato, muito blá, que a gente costuma dizer, né? Muito blá 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 ali, ele fica difícil mesmo, não há esse desenvolvimento. E aí, a gente vai se encaminhando já para as conversas finais, mas eu quero uma dica tua para aquele professor que está começando, ou para aquele professor que é pedagogo e está desesperado. Eu não sei se você recebe no Instagram, a nossa quantidade de seguidor é mais ou menos parecida, então acho que as perguntas são as mesmas. Socorro, acabei de passar num concurso, é a primeira vez que vou dar aula de arte e não tenho formação. O que que eu faço? E o que que você diz nesse caso? Nossa, olha só, é um grande desafio, mas eu diria assim, primeira coisa, se joga. Divirta-se. O ensino de arte ele tem esse lugar na diversão, do lúdico, né? Assim, se não for para ser divertido, não é aula de arte. Então você se divirta, coloca as crianças para se divertir a partir da ludicidade, né? As crianças e jovens também, que né, adolescente também quer diversão. Mas não pare de estudar, busque formações das várias linguagens. Estamos aí, eu,
e Rafael também busca se propondo a isso, e outras pessoas também, estude, participe de congressos, né, busque formação das outras linguagens, busque cursos, e acho que é isso aí. Passando aqui também para dizer que em breve, logo mais, vai sair a segunda turma da minha Trilha da Arte, que é o meu curso de formação, que eu trabalho com as 4 linguagens, abordo também as artes integradas, e vamos ali junto, passo a passo, falando sobre ensino de arte, buscando formações e usando isso nas nossas salas de aula. Essa é a minha dica. Uma dica que eu sempre dou também para os professores, não sei se você concorda, é que a nossa sorte, sei lá se é a sorte, mas não existe. Quando acontece uma aula que você termina o dia e fala assim: Meu Deus, que aula ruim que foi essa? Uma aula que eu dei ruim, foi difícil. A gente tem uma oportunidade na mão que é sempre recomeçar, todo dia é um recomeço, né? Então, putz, hoje dei uma aula, não foi aquelas coisas, tá tudo bem, porque amanhã a escola é um organismo vivo, e pode ser que naquele dia os alunos não estavam muito entusiasmados, ou você, né, o professor, tem gente que esquece, mas professor é ser humano, que às vezes você não tá bem, você tá com dor de cabeça, você teve um problema na tua casa, você tá com dificuldade, ou você fez uma atividade que você planejou lindamente, e de repente tudo vai por água abaixo na hora que você aplica. Então, uma dica que eu sempre dou para quem está começando é não tenha medo, porque não tem certo e errado. As pessoas falam, se eu fizer tal coisa, eu tô fazendo certo? Eu falo, paixão, não sei, não tenho como te dizer. Não é uma regra, né? Cada vez. Um É, dia de cada vez, calma. A sala de aula é erro e acerto, movimento, né? Aliás, nem tem erro e acerto. É isso, um dia mais para baixo, outro dia para cima, até que uma hora você fez uma coisa massa. Eu acho que isso é um ponto bastante importante para a gente lembrar. Então, não se preocupar com esse medo desesperador de certo e errado, porque a gente tem muitas possibilidades dentro da escola. Agora eu quero que você deixe para gente aqui, eu pedi para você pensar aí, se você tem alguma referência. Bom, não tem, a primeira, pelo amor de Deus, tem que ser o teu perfil, obviamente, o site e o perfil que são obrigatórios, mas quais outros elementos você tem aí que você pode indicar para um professor que está lá em sala de aula? E o que você falou também é bem importante, às vezes o professor está com 40 horas, 60 horas semanais, está doido, está em 200 escolas. De que maneira você consome a arte, de que maneira você tem acesso à arte. Você também tem uma bebezinha maravilhosa que também ajuda a pensar um pouquinho sobre isso, né? Mas conta pra gente, você tem alguma indicação para deixar para os professores pesquisarem, irem atrás da arte? Tá, olha só, Rafael, a primeira coisa que eu considero muito importante, eu queria indicar, é que os professores consumam a arte da sua cidade. Vai atrás dos centros culturais, vá ao teatro, sabe? Busque ver arte, consumir arte. Então, assim, o que está tendo aí na sua cidade? Vem aí férias de julho, é sua obrigação enquanto professor de arte procurar arte na sua cidade. Sempre tem um museu, alguma coisa. Faça isso com frequência, né? Essa é nossa obrigação enquanto professores de arte também. Deixo aqui como referência também o meu curso de formação, a Trilha da Arte, meu perfil, estou aí à disposição se vocês quiserem conversar, estou sempre disponível no direct. Mas, olha só, eu queria finalizar aqui com uma grande referência para a minha vida, que é a Ana May Barbosa, né? Então, inquietações sobre o ensino de arte, para que você comece a florescer ideias e pensar nas possibilidades e nas dificuldades nos contextos que a gente vive hoje em dia. Ana May Barbosa diz que a polivalência, a gente discutiu sobre a polivalência, ela é o conceito vago da interdisciplinaridade. Então, eu acho que eu uso a interdisciplinaridade na minha prática pedagógica. Existem formas de você trabalhar a partir disso, você trabalhar a partir de eixos temáticos, né? Então, estude sobre esse assunto. Inquietações no ensino de arte, Ana May Barbosa, ela fala muito sobre isso, sobre interdisciplinaridade, sobre a multiculturalidade, e que são temas pertinentes aí sobre o nosso trabalho. Maravilhoso, né? Para quem me segue, para quem me conhece, sabe que o Ana May Barbosa é livro de cabeceira aqui, né? E a gente eu não li porque senão ia ficar muito extenso, mas na descrição da justificativa do PL, quando tem a justificativa de por que o ensino de arte é importante, ele menciona a Ana May Barbosa. Tá escrito o nome errado, mas é a Ana May Barbosa. Eu sou chato, eu fico procurando o erro dos outros. Mas ele fala da Ana May Barbosa sobre a importância do ensino da arte, então não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como a gente ir longe. Então, eu quero te agradecer imensamente, Thaís. Nossa, é uma honra para mim estar aqui com você.
Eu tenho ainda mais 85 perguntas anotadas para te fazer, então já tá o convite publicamente aqui para você voltar. Quero muito que você vá para o perfil do YouTube comigo também, que você apareça lá no YouTube para as pessoas te verem. Eu vi também que você tem um canal lá no YouTube. Que tá bem pouco ativo, né? Mas tá tipo o meu. É que a gente tem que fazer algumas escolhas na vida, né? E aí, nesse momento, o meu canal no YouTube estava um pouco morto, as pessoas ficam brigando comigo, mas eu pretendo voltar em breve. E aí já fica o convite também para você ir lá. Eu trabalho com a formação e, obviamente, se em algum momento eu estiver passando pelo DF, estiver passando por Brasília, eu vou te procurar, porque eu acho que essas trocas, essa também é uma referência que eu quero deixar, que é a gente encontrar os nossos pares. Como o professor de arte, ele é muito solitário, muito sozinho, conversa com pessoas, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja, sei lá, ouvindo podcasts, converse com pessoas que estão na mesma área que você, para ouvir, oxigenar o cérebro, né? Eu tenho um perfil lá no Instagram e volta e meia eu publico o perfil de pessoas que trabalham sobre isso. Já publiquei o teu, o da Prof. Carla, que também sempre tá lá, o Ops Virou Arte, que é uma professora também que trabalha aqui numa região perto de mim. Então são pessoas que trabalham com atividades legais e que te ajudam a pensar na tua prática também, né? Então, Thaís, muitíssimo obrigado. Quero que você deixe um beijo aí para os seguidores e convide mais uma vez, fala o teu perfil. Eu vou publicar no Instagram, mas eu quero que você fale como que tá o teu perfil no Instagram. Tá bom, eu que agradeço, Rafael, foi um prazerzão. Acho que assim, o papo foi ótimo, a conversa importante. Eu acho que a gente estreitou laços, abriu caminhos aí eu que agradeço. Foi ótima a nossa conversa, tá bom? E vamos nessa, vamos para o YouTube, vamos fazer outras conversas, estou à disposição, tá bom? O meu Instagram é @infânciacomarte. Me sigam lá para mais dicas e informações de ensino de arte para crianças. E inspirações, né? Eu quero Isso. terminar agradecendo a você que ouviu, a você que participou. Vou deixar uma caixinha de perguntas, dependendo de onde você está ouvindo. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, vai ter uma caixinha aqui, perguntando o que você achou do episódio. E se você tiver alguma pergunta específica para a Thaís, também pode fazer por essa caixinha, que depois eu passo todas as perguntas para ela, a gente vai continuar trocando. Eu quero terminar com essa frase aqui do Gramsci. Eu não sou um gramsciano, mas eu gosto de algumas ideias dele. E ele fala uma frase que eu penso sobre esse PL, que é pessimista de razão, otimista de vontade. Então, eu tenho certeza que as coisas vão mudar? Não, eu tenho certeza que não vão mudar. Racionalmente. Mas emocionalmente, enquanto inspirado pela arte, o meu coração diz que eu preciso lutar pelos meus ideais, porque através dessa luta pode ser que alguma coisa mude. Vai mudar? Não vai. Pela minha racionalidade, não vai. Mas pela emoção pode ser que mude, né? Então é isso. Amei. Muitíssimo obrigado. Você já sabe, mas não custa lembrar, me siga nas redes sociais, Prof. com E, Rafael Pavlina. Tem um canal no YouTube para falar de arte e educação. Esse podcast que tá meio morto de vez em quando, mas de vez em quando aparece um episódio novo. Já combinei com algumas outras pessoas para a gente gravar, trocar. E se você tem uma sugestão de leitura, de livro, de filme, ou alguma coisa que você acha que vai ajudar os colegas, os pares e professores de arte, por favor, vai lá no Instagram e comenta esse post desse podcast, porque eu vou deixar uma grande lista de referências lá das coisas que a gente falou aqui, certo? Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua escuta ativa. Nos vemos em breve. Tchau. Tchau.